gostaria de saudar todos com a paz do Senhor. Eu me chamo Jackson, vou estar aqui participando do 15º dia do devocional. Gostaria de estar agradecendo a irmã Lana pela confiança e pelo convite. E a palavra a qual eu vou ler se encontra no livro de 2 Samuel 12, que tem por título: O profeta Natã repreende a Davi. E vai dizer assim na palavra do Senhor: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para servir para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor. Em teu seio também te dei a casa de Israel e Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Em 2 Samuel 11, o texto relata que Davi enviou Joabe à guerra para matar os filhos de Amon. E ele ficou em Jerusalém, e numa tarde ele se levanta na casa real, e no terraço ele avista uma mulher a qual ele achou muito bonita. Ela estava se banhando, ele achou muito bonita, e ele vai perguntar como era o nome daquela mulher. E eles vão dizer: o nome daquela mulher é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Urias ele estava na guerra junto com Joabe e com os outros de Israel. Então o rei Davi ele vai fazer um convite, vai enviar um recado para aquela mulher Betseba vir até ele. E Davi ele vai se deitar com Betseba, e após deitar ele vai despedir ela para sua casa: vai para tua casa. Passado algum tempo, Betseba ele manda um recado para Davi: Davi, eu estou grávida. Então Davi, eu creio ele que para tentar de alguma forma encobrir o seu erro, ele manda chamar Urias até sua casa. Ele pega um presente da sua mesa e diz: Urias, vai para a casa da tua mulher, e lá você lava os seus pés e descansa e dorme com a tua mulher. Só que Urias ele vai pensar pelo lado dos outros que ainda ficaram lá na guerra. Ele não achou justo ir para sua casa e descansar com a sua mulher, porque os outros estavam na guerra. Urias ele não sabia do que tinha acontecido. Então o rei Davi, vendo que aquilo ali não funcionou, que ele não ia para casa, que ele não ia dormir com a sua mulher, ele vai mandar por Urias uma carta. E nessa carta vai dizer a Joabe que é para colocar ele em linha de frente, para que ele viesse ser ferido e ser morto. E assim Joabe fez, colocou ele na linha de frente. Urias ele foi ferido e foi morto. Então Joabe ele manda um recado para o rei Davi, falando que eles tinham vencido a guerra, mas que Urias tinha sido morto. Betseba, quando ele escutou aquele recado, que o seu marido estava morto, ela chorou, pelo seu senhor, pois ela gostava dele. E passado o luto, Davi ele vai tomar aquela mulher por esposa. Então quando Deus ele envia o profeta Natã para falar, repreender ele sobre o que ele tinha feito,
Davi, ele não sabia que aquilo que Natan ele vinha falar sobre o homem rico, né, que ele tinha várias esposas. Davi, ele tinha outras esposas. Então ele veio pegar a única esposa que Urias tinha. Ele poderia ter qualquer mulher daquele reino, mas ele veio pegar a mulher de um servo, a mulher a qual de um homem justo. Então Deus, ele repreende. A Bíblia fala que quando Davi ele tomou aquela mulher por mulher, Deus não aprovou aquilo. Deus se entristeceu, Deus não aprovou aquela união. E quando Natan ele vai até Davi, ele fala, né, que o Senhor ele não tinha aprovado aquilo que ele fez, né, que ele tinha entregado Urias na mão dos filhos de Amon, que pela espada dos filhos de Amon Davi tinha entregado. E aquela criança, Deus disse que ela não ia viver. Aquele fruto de algo que veio errado não ia viver. Então Davi, escutando aquilo, ele vai se arrepender e Natan vai dizer que Deus tinha perdoado ele. Porém, aquela criança, ela não ia viver. E a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje é que pensem bem antes de fazer qualquer coisa que venha desagradar a Deus. Porque Deus, ele vê tudo. Nada está escondido aos olhos do Senhor. E tudo quanto a gente planta, a gente colhe. E tudo aquilo também que nós fazemos pode refletir na vida de pessoas inocentes.